Bom, e hoje, durante uma palestra na Universidade Mackenzie, em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que as redes sociais estão sendo usadas para atacar a democracia. As instituições, as legislações estão aprendendo como tratar com uma nova realidade, como tratar com uma instrumentalização por parte de alguns, uma instrumentalização ilícita, uma instrumentalização irregular de um instrumento muito bom. O instrumento é bom, as redes sociais, mas vêm sendo instrumentalizados para atacar a democracia, para atacar o Estado de Direito, para amplificar discursos de ódio, discursos misóginos, discursos racistas, nazistas, e todos os ordenamentos jurídicos do mundo começaram, já há alguns anos, começaram a verificar que é necessário um tratamento diferente. Bom, Alexandre, o ministro Alexandre de Moraes participou aí desse evento, uma palestra na Universidade Mackenzie, aqui em São Paulo. Esse discurso do ataque à democracia, ele tem usado desde 2019, né, quando começou lá o inquérito das fake news, ele tem usado como justificativa para todos os demais inquéritos, né, a defesa da democracia. E aí ele fala que as redes sociais são bons instrumentos, mas têm sido usadas aí para discurso de ódio, enfim, é o que ele tem sustentado para justificar ilegalidades, inclusive. Mas ele começou mal, ele começou falando em nome das legislações, não é o campo dele é jurídico, não é legislativo. Ele começou falando em nome das legislações estão reagindo contra isso da rede social. Bom, isso é o Congresso. Legislação é o Congresso. O Congresso não reagiu. O Congresso está acreditando na Constituição. Essa é a questão. Gente, agosto é mês do cachorro louco, lá no Rio Grande do Sul, pelo menos. E o dia 30 de agosto está parecido com aquilo que a ministra Rosa Weber falou, se referiu ao 8 de janeiro, mas o original é de em 7 de dezembro de 1941. Hoje, aqui no Brasil, é o dia da infâmia. Bom, e no momento em que mandava derrubar a Rede X, o ministro Alexandre de Moraes estava sendo homenageado por autoridades em São Paulo. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram da cerimônia na sede do Ministério Público da capital paulista. Moraes recebeu do Colégio de Procuradores de Justiça o colar de mérito institucional, Ana. Ou seja, a cerimônia ocorria aí praticamente no mesmo momento em que soltaram, né, publicaram, deram publicidade aí à decisão do ministro Moraes. Paula, é impressionante, né, como ele primeiro deu uma ali de Pacheco, né, falou, e não falou muito, mas eu vou ser repetitiva, porque o Alexandre já falou, eu ia tocar exatamente no ponto que o Alexandre mencionou, as legislações, mas espera aí, o Congresso não colocar certos assuntos, certos debates em pauta, isso também já é uma decisão dos nossos legisladores, daqueles que fazem as nossas leis. Então, nós ficamos muito mal acostumados ou normalizamos demais aquilo que o Alexandre estava falando, né? Foram esquentando a panela devagarinho, aumenta o fogo um pouquinho. Então, nós normalizamos demais situações que nós não podíamos termos normalizado de maneira alguma, como, por exemplo, a descondenação, vou colocar entre aspas, né, do Lula, condenado em 3 instâncias, né, provas sobradas, como disse o TRF4 de Porto Alegre, a segunda instância, confirmada depois,
Então, não, normalizou, tudo normal. Condenado a 8 anos de prisão, depois a pena foi elevada para 12 anos. De repente, deu um problema no CEP, e isso demorou alguns anos, né? Para o Supremo Tribunal Federal perceber o tal problema no CEP. E vai candidata-se a presidente, mas tudo normal, um barulhinho aqui, outro barulhinho ali, e segue. E por aí, né? Depois a gente viu tantas outras coisas, o ovo da serpente dentro da pandemia, o controle social, o pânico social exatamente para controle social, depois a proibição do debate sobre as urnas eletrônicas e sobre o que está na nossa Constituição, no artigo 37, contagem pública de votos. Ninguém está pedindo que as leis sejam burladas, estamos pedindo respeito exatamente às nossas leis e à Constituição. E aí ele fala ali, discurso de ódio, discurso misógino, racista, nazista, ataque à democracia, mas para todos esses discursos de calúnia, difamação, nós já temos legislações, ministro. Nós já temos. Nós não estamos nem pedindo mais legislações, porque nós já temos legislações, leis que cobrem tudo isso que o senhor está dizendo, que o senhor está usando como pretexto para derrubar a praça pública. Então, portanto, Paula, é discurso vazio para bolha e é o discurso do novo Supremo Tribunal Federal. Discurso agora do Poder Judiciário que legisla, faz leis. O Barroso vive falando disso. Não, se o Congresso não tocou no assunto, nós temos que tocar no assunto. Não, não tem. Aposentem, então, as togas de vossas excelências e candidatem-se à Câmara, ao Senado, que façam leis. Um dia da infâmia. O Alexandre Garcia colocou o nome perfeito para o 30 de julho no Brasil. 30 de agosto. 30 de agosto. 30 de agosto, perdão. Cauti, rapidamente aqui, deixa eu trazer um trecho da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que também participou dessa homenagem em que o ministro Alexandre de Moraes recebeu aí o colar de mérito institucional. Rapidamente aqui. Pacheco disse, então, aspas, que o ministro Alexandre de Moraes foi fundamental para tornar a democracia inabalada, fecho aspas, enquanto ele foi presidente do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Também o Pacheco pediu aí a união entre os três poderes em prol de um diálogo democrático. Ele falou aí por cerca de 10 minutos nesse evento, Cauti. O Pacheco não tem nem mais moral entre os senadores da República por todos os pedidos de impeachment que ele está engavetando, quiçá frente à opinião pública. Eu quero ver quando o Pacheco vai ter que enfrentar as urnas em Minas Gerais, com essa ambição que ele tem de se tornar governador de Minas, e esse comportamento que ele está tendo para tentar angariar a simpatia do governo Lula, ele vai ter o mesmo desfecho da Dilma. Ele vai ter uma humilhação perante as urnas, porque os mineiros vão lembrar nesses momentos. Enquanto o Brasil passava o dia da censura, enquanto Alexandre de Moraes censurava o Twitter, ele foi homenageado não uma, mas 2 vezes pelos procuradores da República, ou seja, juristas que deveriam entender a gravidade daquilo que está acontecendo, e pela Mackenzie, que é uma das melhores, deveria ser uma das melhores faculdades do Brasil, no curso de Direito, ou seja, outros juristas também que deveriam também ser conscientes do absurdo que está acontecendo. E só um detalhe, eu estava dando uma olhada nesse vídeo, Paula, queria ver quem estava assistindo essa palestra do Alexandre de Moraes, porque assim, eu também sou professor universitário, eu sei como que um aluno de 20 anos se comporta, mas eu fiquei pensando, nenhum desses alunos levantou a mão e contestou aquilo que o ministro estava dizendo, porque assim, quando o mestre Alexandre Garcia ou quando o mestre Augusto Nunes tinham 20 anos, estavam na faculdade, em um momento como esse, olha lá, essa aqui é a plateia do Mackenzie, em um momento como esse, qualquer aluno de 20 anos de um curso de Direito, sabendo o que está acontecendo, teria se levantado com alguma bandeira, com algum cartaz, protestando contra a censura, a favor da liberdade de expressão, ou seja, mostrando que eles têm 20 anos e que eles lutam para ter um futuro melhor. A gente está vendo as imagens, eu estava dando uma olhada no vídeo, passividade total. Ou seja, ou esses alunos não entenderam o que está acontecendo, o que é muito provável, ou eles são cúmplices também e eles estão simplesmente assinando embaixo
um destino do Brasil, ou seja, do país onde eles vão viver nos próximos 60, 70, 80 anos, pior do que hoje. Um Brasil menos democrático, um Brasil menos livre, um Brasil onde eles vão ter uma vida pior do que eles estão tendo hoje. E um dos responsáveis disso estava lá na frente deles falando e defendendo esses absurdos e ninguém levantou o dedo e fez aquilo que se espera de um estudante de 20 anos de uma das faculdades de elite do Brasil contestar esse absurdo. Ou seja, se nem a juventude está nessa, ou melhor, eu tenho mais respeito pelos estudantes da faculdade brasileira de 68 do que nesses daí de 2024.